Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de conselhos de classe, tá? O conselho de classe ele é muito presente na profissão da gente, mas não se há de falar de conselho de classe sem a gente fazer uma dissociação entre o que é associação, sindicato e o que é conselho, tá? Então a associação ela promove a valorização profissional. A gente tem várias associações, tá? A gente tem a ABO, Associação Brasileira de Odontologia, a PCD, Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, tá? Então a gente tem capacitações, cursos, né? A gente tem congressos, né? Uma série de eventos, né? Que são promovidos por essas associações, revistas, a gente tem muita coisa realmente que é executada pelas associações. A gente tem os sindicatos, tá? Os sindicatos eles defendem os interesses trabalhistas, tá? Então quem tem interesse, né, se vincula a um sindicato, né? E ele vai fazer a defesa aí do interesse, né, trabalhista associado, né? Então quem trabalha numa empresa, quem trabalha, né, em algum local específico, aí ele pode estar vinculado a um sindicato, né, em relação a esses interesses trabalhistas. E aos conselhos. O conselho basicamente ele fiscaliza o exercício profissional. Então como esse profissional vai trabalhar, como que é feita essa propaganda desse profissional, quais são os requisitos, né, o que é necessário para que ele tenha uma especialização, tudo relacionado realmente à sua profissão. Então, é o conselho de classe, né, durante esse exercício, né, como que esse profissional vai se relacionar com esse paciente, como que ele vai se relacionar com outros profissionais, né, como que vai ser a ética desse profissional. Então, o conselho de classe que estabelece, né, como que vai ser essa conduta do profissional, que vai fiscalizar isso, vai fiscalizar dentro do consultório, vai fiscalizar nas repartições públicas, né, onde realmente tiver um profissional, né, da área trabalhando, tá? Então aí se a gente pegar a questão do sindicato, a gente vai verificar essa questão da coordenação, né, da defesa, a representação legal das categorias nas esferas públicas, privadas, né, diante dos poderes, né, das autoridades, né, orientar, arbitrar, fiscalizar, né, relações trabalhistas, né, relacionadas ao cumprimento da CLT, as normas de segurança no trabalho, atuação funcional, questão de piso salarial, as convenções e acordos também. Para os associados, eles têm a questão do acesso jurídico, né? Então tem lá um advogado que vai estar auxiliando, né, esses profissionais, vai estar dando todo o subsídio jurídico para o profissional também, né? Então tudo que ele precisar, né, nessa relação, né, de trabalho, nessa relação patrão trabalhador, ele vai ter dentro do sindicato e ele vai ter representação, né, por meio dos advogados desse sindicato, tá? A associação não, ela já trabalha na questão do treinamento, do aprimoramento do conhecimento, né? Vai representar a profissão também em eventos públicos, né? Vai integrar os profissionais em encontros, em eventos, simpósios, tá? Vai difundir resultados de pesquisas, inovações, contribui com a sociedade na formação de profissionais também. Então a gente tem, por exemplo, o SBPQO, né, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, onde a gente tem um evento científico muito importante, né, onde o pessoal que faz pesquisas aí expõe, né, os resultados das suas pesquisas aí a nível nacional, por exemplo, né. A gente promove aí também, apoia as atividades para os futuros profissionais, né. Então é muito interessante a questão das associações. E a gente tem diversas, então a gente tem associações aí, por exemplo, a BO tem a BOPED também, que é a Associação Brasileira de Pediatria. Então a gente tem muita coisa interessante, mas relacionada realmente com o aprimoramento profissional, né? Colocar as pessoas que têm alguma coisa em comum realmente em contato aí para aprimorar esse conhecimento. E finalmente o conselho, que ele orienta o profissional como exercer o seu ofício, né? Ele zela pela ética da profissão em todas as áreas de atuação. Ele vai regular até onde o profissional pode ir, qual que é o limite, né? Ele registra, ele cadastra, ele atualiza o dado desses profissionais. Então, olha, eu tenho uma especialização, eu fiz uma habilitação, tá? Ele faz a fiscalização profissional também, né? Então, ele vai proteger o profissional em relação aos outros profissionais, ele vai proteger a sociedade também, tá? E ele faz essa questão da divulgação também da própria ética, da atuação, do exercício legal, tá? Então ele verifica se as pessoas que estão atuando, elas estão exercendo de forma legal a profissão, tá? Então é muito importante, na realidade, a atuação dos conselhos nesse sentido,
tá? De que as pessoas que estão trabalhando realmente elas estão de acordo com o conselho, elas têm uma formação adequada, elas estão regulares ali com o conselho, elas cumprem os preceitos éticos, né? De acordo com o nosso código de ética profissional, tá? Então, voltando aqui, né, diante do que foi exposto, é muito importante a gente realmente gravar essa figura na cabeça, tá? Então, a associação, ela promove a valorização profissional, o sindicato defende o interesse trabalhista daquela pessoa, tá? Relação patrão e o seu trabalhador, tá? E o conselho fiscaliza o exercício profissional, tá? Então, o conselho, ele vai sempre estar atuando aí com o profissional no seu exercício, tá? E o nosso conselho é o Conselho Federal de Odontologia. Obviamente, a gente tem os conselhos regionais, de acordo com o estado, tá? Então, aqui na nossa região, a gente está muito próximo do Conselho Regional do Paraná, e a gente tem o nosso conselho regional aqui, que é de São Paulo, tá? Então, o CRO é de São Paulo. Obviamente, né, a gente tem que ter a vinculação, mas quem trabalhar nas duas regiões vai ter que estar vinculado aos dois estados. Então, vou ter que ter a minha vinculação primária ao Conselho Regional de um estado e a secundária em outro estado, tá? Então, aqui a missão do Conselho Federal de Odontologia, tá? Ela foi estabelecida aí pela Lei 4.324, de 14 de abril de 1964. Então, se a gente relembrar a história da odontologia, aquela regulamentação aí após todo aquele caos que foi, né, em relação à odontologia, a história da odontologia, dos barbeiros, né, como isso aconteceu aqui no Brasil, a gente vai ter essa lei de 1964, esse decreto, né, 68.704, de 3 de junho de 71, né, para o estabelecimento aí da autarquia, né, do Conselho Federal de Odontologia, né. Então, eles têm uma personalidade jurídica de direito público, né, uma autonomia aí administrativa e financeira. Então, a gente tem eleições, a gente tem chapas concorrendo, né, e a gente vota, a gente tem a obrigatoriedade aí realmente de votar para esses conselhos, né, e eles que vão nos representar, tá? Então, o conselho máximo nosso realmente é o Conselho Federal. A gente tem um portal aí, eu acho interessante vocês realmente verificarem o portal, tá? E eles vão fazer toda essa parte normativa, questão de processo ético, né, registro, tá? Então, eu faço o meu registro aqui no Conselho Regional, mas ele vai fazer o registro no Conselho Federal por sua vez, tá? Então, fica registrado lá e vai atuar sobre todas as profissões relacionadas. Então, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, técnico de prótese dentária, auxiliar de prótese dentária, né? E sobre as clínicas odontológicas, as salas, né, dos serviços públicos também, elas são cadastradas aí nos conselhos de odontologia, tá? Então, a gente tem aqui, como eu havia falado para vocês, na nossa região, o CRO São Paulo e o CRO do Paraná, tá? Então, realmente, a gente precisa, quem for atuar nas duas áreas, né, ter a vinculação aos dois conselhos, né? Então, ter a primária em uma região e a secundária em outra. E a boa notícia é que, antigamente, a gente tinha que pagar integralmente as duas, e hoje não, tem um valor proporcional aí na vinculação secundária, tá? Bom, Conselho Regional, então, além de guiar e fiscalizar aí o cirurgião dentista, ele vai fiscalizar a conduta ética também das outras áreas. Então, a ética, na realidade, entre a profissão, a ética em relação aos nossos pacientes também, tá? Mas fiscalizando também os técnicos, tá? Os nossos auxiliares. Então, como eles trabalham é muito importante para a gente também, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Então, as principais atribuições dos nossos conselhos aí, regionais de odontologia é deliberar sobre a inscrição e cancelamento, tá, dos quadros profissionais registrados, fiscalizar o exercício da profissão, né, com os órgãos sanitários competentes também, né, com a vigilância sanitária aí dos municípios, deliberar também sobre a ética profissional, né, colocando aí aos infratores as devidas penalidades. Por exemplo, você vai fazer anúncio de procedimentos de forma gratuita, tá? Isso não existe, tá? Então, tem uma série de coisas que a gente realmente não pode fazer. Organizar o regimento interno também e aprovar diante do Conselho Federal, sugerir ao Conselho Federal medidas aí para regularização de serviços de fiscalização do exercício profissional, diminuir as dúvidas relativas à competência ou âmbito das atividades profissionais, né, com recurso suspensivo para o Conselho Federal, promover todos os meios ao alcance do perfeito desempenho técnico e moral da odontologia, da profissão dos que a exerçam,
tá? Então a gente tem muitas atribuições aí relacionadas ao Conselho Regional de Odontologia, tá? Então é muito complexo, é interessante que a gente tenha um entendimento e, obviamente, a hora que vocês se formarem, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é se vincularem aí aos conselhos de odontologia, tá? E as especialidades, tá? Hoje vocês estão fazendo, né, as disciplinas, vocês vão ter contatos, né, com as matérias de forma isoladas, mas a gente tem as especialidades. Então, obviamente, é importante a gente fazer uma avaliação de mercado, verificar o que nos é mais interessante, né, e o que a gente tem mais afinidade também. Mas hoje a gente tem uma série de especialidades aí vinculadas aí nos conselhos de odontologia, tá? Então aqui eu coloquei só para classificar para vocês, tá? Então hoje no conselho a gente tem algumas especialidades, tá? Então acupuntura, cirurgia e traumatologia bucomaxilar, a dentística, a disfunção temporomandibular e dor orofacial, a endodontia, a estomatologia, a harmonização orofacial, tá? A homeopatia, a implantodontia, odontogeriatria, a odontologia do esporte, a odontologia do trabalho, a odontologia legal, a odontologia para pacientes com necessidades especiais, a odontopediatria, a ortodontia, a ortopedia funcional dos maxilares, a patologia oral e maxilofacial, a periodontia, a prótese bucomaxilofacial, a prótese dentária, a radiologia odontológica, imaginologia e a saúde coletiva. Então hoje a gente tem essas 23 especializações, tá? Então vejam como avançou, tá? Antigamente a gente tinha bem menos especialidades, era bem mais genérico, tá? Era bem mais reduzido esse nível de especializações. Então hoje a gente está tendo realmente uma amplitude muito maior, né? E a gente está tendo aí uma amplitude, né, maior dessas especialidades aí. E a gente pode avaliar, né, o que a gente vai fazer, né, vários cursos para realizar, qual é o mercado que a gente tem para fazer. Então, a gente precisa realmente analisar muito aí antes de fazer uma especialização para verificar o que realmente é melhor aí para a nossa carreira profissional. E além das especializações, a gente pode fazer algumas habilitações, tá? No caso, a gente pode fazer habilitação em analgesia relativa à sedação consciente, tá? Essa é realizada com óxido nitroso, a fitoterapia, a terapia floral, a hipnose, a laser terapia, a odontologia antropofósica, a ozoterapia e a odontologia hospitalar, tá? Então a gente tem essas habilitações, obviamente, tanto as habilitações quanto as especializações, para que a gente possa divulgar e realizar nos consultórios, a gente precisa fazer o registro no respectivo Conselho Regional de Odontologia, em qual, se eu estiver atuando em mais de um conselho, eu preciso fazer o registro em ambos os conselhos, tá? Então, se eu estiver atuando no Paraná e estiver atuando em São Paulo, eu vou registrar as minhas especialidades e habilitações, tanto em São Paulo como no Paraná, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.